O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, que estava morando em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque babilônico na cidade. O livro começa 5 anos depois Ezequiel está sentado na margem de um canal de irrigação perto de seu campo de refugiados israelita. E é o seu aniversário de 30 anos, justamente o ano em que ele teria se tornado sacerdote em Jerusalém. E então, de repente, Ezequiel tem a visão de uma nuvem de tempestade se aproximando. E dentro da nuvem estão 4 criaturas estranhas que têm asas estendidas se tocando. E cada uma dessas criaturas tinha 4 faces e ele viu 4 rodas, uma perto de cada criatura. E então ele viu que as asas das criaturas estavam segurando essa plataforma deslumbrante, e na plataforma existe um trono. E sentada naquele trono está uma criatura humana, brilhante, envolta em fogo. E então, de repente, Ezequiel percebe o que está vendo. Ele chama de a semelhança da glória do Senhor. É Deus na sua carruagem real. A palavra glória em hebraico é kavod, e significa pesado ou significativo. Os autores bíblicos usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação do significado de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens na visão são muito semelhantes ao que aconteceu quando Deus apareceu no Monte Sinai no livro de Êxodo. E também é muito semelhante às representações da presença de Deus sobre a Arca da Aliança. E isso é a coisa que mais choca sobre a visão de Ezequiel. O que a glória de Deus está fazendo na Babilônia? Supostamente deveria estar acima da Arca da Aliança no Templo de Jerusalém. E assim, a primeira seção do livro começa explorando essa questão, quando Ezequiel começa a acusar Israel de rebelião. Então, primeiro Deus fala com Ezequiel dentro da carruagem, e ele o comissiona como profeta. Ezequiel deve acusar Israel por ter quebrado o acordo da aliança com Deus de 2 maneiras. Israel tornou-se fiel a outros deuses e tem adorado ídolos. E isso tudo levou a uma injustiça social e violência desenfreada. E como resultado, Deus nomeia Ezequiel para advertir o povo. O primeiro ataque babilônico que levou Ezequiel ao exílio será igualado por um outro. E Jerusalém, o seu templo e todos que moram ali enfrentam a destruição iminente. E assim, Ezequiel usa palavras e outras coisas mais para transmitir a sua mensagem. Ele também atua peças de simbolismos. Esses eram uma forma de teatro de rua. Ezequiel saía em público e começava a se comportar de uma forma extremamente bizarra, que se assemelhava a uma parábola da sua mensagem profética. Ele teria que construir um modelo minúsculo de Jerusalém e atuar o ataque que viria sobre ela. Ou deveria raspar todo o cabelo e depois cortá-lo com uma espada. Ou, o mais extremo, deveria desempenhar o papel de bode expiatório no dia da expiação. E teve que se deitar de lado por mais de 1 ano comendo comida cozida em cima de cocô, como um sinal da comida desagradável que as pessoas teriam que comer durante o cerco de Jerusalém. E talvez o mais desalentador de tudo seja a má notícia que Deus deu a Ezequiel, que ninguém iria ouvi-lo. Israel o rejeitaria por causa de seu coração rebelde e duro. E isso lembra a descrição que Moisés fez do povo após as rebeliões no deserto, quando ele previu que o exílio um dia aconteceria, e Ezequiel teve o infeliz privilégio de ver tudo acontecer. E então Ezequiel, desanimado, começa a executar a sua tarefa. E depois de cerca de 1 ano, ele tem outra visão, e esta é sobre o templo. Ele faz uma turnê virtual pelo templo e vê o que está acontecendo lá na sua ausência, e isso não é bom. No pátio externo, em frente ao templo, ele vê uma estátua gigante e inativa, e ele vê os presbíteros de Israel adorando outros deuses, tanto fora como dentro do templo. E então ele vê as mulheres de Israel que estão adorando a um deus babilônico chamado Tamuz. E a visão termina com a gloriosa carruagem do trono de Deus se afastando para cima e para longe do templo. Está indo embora, indo para o leste, indo em direção à Babilônia. E assim, no capítulo 11, chegamos a ver por que e como a glória de Deus apareceu para Ezequiel na Babilônia. A idolatria de Israel e as suas violações da aliança se tornaram tão flagrantes e ofensivas que Deus abandonou seu templo. Eles o afastaram e ele os entregou à destruição. Mas Deus não abandonou seu povo. Ao contrário, ele vai para o exílio com eles. E assim, no final dessa visão do capítulo 11, Deus promete que ele enviará um remanescente de Israel de volta à terra. E ele vai transformá-los, removendo o coração de pedra e dando-lhes um novo coração de carne, para que eles possam amar e verdadeiramente seguir o seu Deus. Esse é um pequeno vislumbre de esperança e é submergido rapidamente sob a realidade da destruição iminente. Mas o capítulo
11 é uma transição fundamental e nos ajuda a entender como o restante do livro foi projetado. Assim, as próximas 3 sessões são cheias de anúncios do julgamento de Deus, primeiro sobre Israel, depois sobre as nações ao redor de Israel e depois sobre a própria Jerusalém. Mas depois disso, a esperançosa conclusão do capítulo 11 se desenvolve nas 3 últimas sessões do livro. Primeiro, a esperança para Israel, depois para as nações e depois para toda a criação. Os capítulos 12 a 24 focam no julgamento de Deus chegando a Israel, e essa é uma coleção de poemas e artigos. E aqui, Ezequiel mostra seu gosto por parábolas e alegorias. Ele descreve Israel como um bastão queimado, inútil, ou como uma esposa rebelde, ou como um perigoso leão furioso que é capturado, ou como 2 irmãs promíscuas. Estas são todas representações da rebelião sem sentido de Israel e da idolatria que resulta na sua ruína. Nessa sessão, Ezequiel também age como um advogado. Ele começa argumentando que, em primeiro lugar, a destruição de Jerusalém é merecida, resultando de séculos de violação da aliança. E mesmo que as pessoas mais justas do mundo, como Noé, Daniel ou Jó, estivessem vivas e orando para que Deus poupasse Israel, Deus não aceitaria suas orações. É tarde demais. E assim, a bondade de Deus, na verdade, exige que ele traga justiça a essa geração de Israel. O exílio se tornou inevitável. Eles chegam ao ponto sem retorno. Depois disso, Ezequiel concentra-se primeiro nas nações imediatamente ao redor de Israel e depois nos 2 estados mais poderosos da região, o Egito e Tiro. Israel aliou-se a essas nações e adotou seus deuses e ídolos. E assim, Deus acusa os reis de Tiro e do Egito de arrogantemente se verem como deuses, definindo o que é certo e o que é errado de acordo com seus próprios termos. E Deus considera esses reis responsáveis pelo seu orgulho e anuncia que usará a Babilônia para derrubá-los. Eles enfrentarão a justiça de Deus junto com todos os outros. Seguindo essas sessões realmente intensas, há uma pequena história no capítulo 33. Ezequiel é recebido por um refugiado recém-chegado de Jerusalém, e ele lhe dá o relato de que a Babilônia atacou a cidade, que a cidade caiu e o templo foi destruído. Os avisos sombrios de Ezequiel se tornaram uma realidade. Mas lembre-se do final do capítulo 11. Isso não é o fim da história. E assim, no próximo vídeo, vamos explorar a profunda visão de esperança de Ezequiel. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Ezequiel. O livro de Jonas. Uma história subversiva sobre um profeta rebelde que odeia a Deus por amar os seus inimigos. Jonas é diferente dos profetas do Antigo Testamento porque, tipicamente, eles são coleções das palavras de Deus que foram faladas através do profeta. Mas este livro não se concentra nas palavras do profeta. Pelo contrário, é uma história sobre um profeta realmente mau e desagradável. Jonas aparece apenas uma outra vez no Antigo Testamento. É durante o reinado de Jeroboão II, um dos piores reis de Israel. E Jonas profetizou em seu favor, prometendo que venceria uma batalha que recuperaria todo esse território na fronteira norte de Israel. É importante saber que o profeta Amós também confrontou Jeroboão, e através dele, Deus reverteu especificamente a profecia de Jonas, prometendo que Jeroboão perderia todos esses territórios, porque ele era um rei terrível. Então, antes mesmo da história de Jonas começar, suspeitamos do caráter dele. O livro de Jonas tem um belo conceito com todo esse emparelhamento e simetria literária. Então, você tem os capítulos 1 e 3 contando a história do encontro de Jonas com não-israelitas. Primeiro com alguns marinheiros e depois com os inimigos que Jonas odiava, os ninivitas. E cada parte mostra um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e a humildade e arrependimento dos pagãos. Os capítulos 2 e 4 contêm orações de Jonas. Uma é uma oração de arrependimento, e a outra é uma oração onde Jonas ataca a Deus por ele ser muito bom. Agora, esse conceito cuidadoso do livro é acompanhado por um estilo realmente único de narração. A história está cheia de todos esses personagens estereotipados que, ironicamente, fazem exatamente o oposto do que você acha que eles fariam. Então, você tem o profeta, o homem de Deus, que se rebela e odeia o seu próprio Deus. Você tem os marinheiros, que são supostamente imorais, mas, na verdade, eles têm corações suaves e arrependidos e se voltam para Deus em humildade. Você tem o rei do império mais poderoso e sanguinário do planeta, e ele se humilha diante de Deus por causa do sermão de 5 palavras de Jonas, e até as vacas do rei se arrependem.
Esse tipo de história se encaixa no que hoje chamaríamos de sátira. Essas são histórias sobre figuras conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas, e elas usam humor e ironia para criticar a sua estupidez e as suas falhas de caráter. Vamos nos aprofundar e ver como todas essas peças se encaixam. A história começa quando Deus fala com Jonas e o encarrega de pregar contra o mal e a injustiça em Nínive, a capital do Império Assírio, o inimigo cruel de Israel. Mas, em vez de ir para o leste, para Nínive, Jonas vai na direção oposta, entrando em um navio que vai para tão longe quanto possível, para Tarsis. Agora, a grande questão aqui é, por que Jonas foge? Ele está com medo? Será que ele simplesmente não gosta de ninivitas e não foi nos dito ainda? Então, o homem de Deus tenta fugir de Deus, e ele embarca em um navio cheio de marinheiros pagãos, e entra no casco do navio e adormece. Então Deus envia uma enorme tempestade para acordar o seu profeta, enquanto, ironicamente, os marinheiros no convés estão bem atentos para tudo o que está acontecendo. E eles conseguem discernir que há um poder divino em ação aqui. Então eles lançam os dados e descobrem que Jonas é o culpado. Então eles pediram a Jonas que se explicasse. Jonas falou um monte de bobagens religiosas. Ele diz, sim, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Esse cara deve estar brincando, não é mesmo? Deus fez o mar e a terra seca e Jonas é burro o suficiente para fugir desse Deus escondendo-se dentro de um barco? E quando os marinheiros perguntaram a Jonas o que eles deveriam fazer, ele diz, podem me matar, certo, me atirem ao mar. O que parece meio nobre no princípio, até que você percebe que isso era na verdade uma atitude completamente egoísta. Quer dizer, que melhor maneira de evitar ir a Nínive? Então ele coloca o seu sangue nas mãos de marinheiros inocentes, tentando forçá-los a matá-lo. Eles estão relutantes, é claro. E se arrependem diante de Deus, mesmo quando o atiram ao mar. A tempestade desaparece, e eles acabam temendo o Deus de Israel. E, ao contrário de Jonas, eles realmente adoram a Deus. Mas Deus frustra os planos de Jonas de escapar de Nínive. À medida que Jonas afunda, Deus providencia um túmulo molhado e estranho para ele. O estômago de um peixe grande. Agora, é claro, em circunstâncias normais, isso seria a morte certa. Mas nessa história, tudo está de cabeça para baixo. E assim, a morte submarina de Jonas se torna na sua passagem de volta à vida. Apertado no estômago dessa besta, Jonas profere uma oração, onde ele nunca pede perdão, mas agradece a Deus por não abandoná-lo. E ele promete que obedecerá a Deus daí para diante, não importa o que aconteça. E a resposta de Deus é bastante cômica. A baleia vomita Jonas de volta à terra firme. Então, mais uma vez, Deus manda Jonas ir pregar em Nínive. E Jonas obedece. Dizem-nos que Nínive era uma cidade gigantesca. Levaria dias para percorrê-la. Então Jonas chega e aqui está a sua mensagem. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. São 5 palavras em hebraico. Seu sermão é bem curto e também estranho. Quer dizer, olha o que ele está falando. Não há menção do que os ninivitas fizeram de errado ou do que deveriam fazer para responder. Não há menção de quem pode destruí-los e, mais notavelmente, não há menção de Deus. O que está acontecendo aqui? Será que Jonas intencionalmente forneceu um mínimo de informação? É como se ele estivesse tentando sabotar a sua própria mensagem ou garantir a destruição de Nínive. Simplesmente não há qualquer esforço por parte de Jonas aqui. Quaisquer que sejam seus motivos, o plano não funciona. Porque tão logo ele profere esse sermão de 5 palavras, o rei de Nínive, toda a cidade, incluindo todas as suas vacas, se arrepende, com tristeza e pesar. Então, pela segunda vez, esses pagãos malvados se mostram mais receptivos do que o próprio profeta de Deus. Então Deus perdoa os ninivitas e não destrói a cidade. Ora, aqui está a parte brilhante da história. A última palavra do sermão curto de Jonas, subvertido, significa exatamente isso, virado. E pode se referir a uma cidade sendo derrubada ou destruída, como Sodoma ou Gomorra. Mas também pode ser usado para falar de algo que é transformado, como invertido, e transformado na direção oposta. E assim, comicamente, as palavras de Jonas se tornam realidade, mas não da maneira que ele pretendia. Nínive foi subvertida quando os inimigos de Jonas se arrependem e encontram a misericórdia de Deus. O capítulo final encaixa todas as peças. Jonas está furioso e profere a sua segunda oração. Primeiro ele diz a Deus por que ele fugiu, lá no capítulo 1. Não foi porque ele estava com medo. Pelo contrário, era porque ele sabia que Deus era muito misericordioso. E isso é ótimo. Jonas realmente cita a própria descrição que Deus faz de si mesmo no livro de Êxodo e a joga na cara de Deus como um insulto. Ele diz que sabia que Deus é compassivo e que encontraria um meio de perdoar esses ninivitas horríveis. Dá para ouvir o desgosto na voz de Jonas. Jonas então interrompe a conversa e ora para que Deus o mate ali mesmo.
Ele prefere morrer do que viver com um Deus que perdoa os seus inimigos. Para a sorte de Jonas, Deus não obedece e simplesmente pergunta se a ira de Jonas é justificada. Jonas ignora a pergunta e sai da cidade para acampar em uma colina próxima, esperando para ver o que pode acontecer. Quem sabe os ninivitas se arrependam do seu arrependimento e acabem sendo destruídos. Mas o que acontece a seguir é muito estranho. Deus fornece uma planta para proteger Jonas do sol e isso o deixa muito feliz. Mas Deus envia um pequeno verme para comer a planta, e Jonas perde a sua sombra. E no calor do sol, Jonas novamente pede a Deus para que o mate. Assim Deus pergunta a Jonas novamente se a sua raiva é justificada. E Jonas resmunga: absolutamente, agora me deixe morrer. E essas são as últimas palavras de Jonas na história do livro. As palavras finais de Deus são o que conclui o livro. Ele diz que esse incidente todo com a videira foi uma tentativa de chegar a Jonas, certo? Jonas ficou todo preocupado e sentimental por causa da vida dessa videira, que ele usufrui somente por um dia. E Deus perguntou a Jonas: os humanos não são um pouco mais valiosos do que as videiras? Não é correto que Deus possa sentir o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive, que está cheia de milhares de pessoas que se perderam no caminho e que também perderam suas vacas? E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas a permissão para mostrar misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque esse livro não é objetivo. A questão é que o livro está tentando te confundir. E as perguntas de Deus aqui, na verdade, são endereçadas a você, leitor. Você aceita o fato de que Deus ama o seu inimigo? E então esse livro contém um espelho para quem o lê. Em Jonas, vemos as piores partes do nosso próprio caráter ampliado, o que deveria gerar humildade e gratidão, que Deus ama os seus inimigos e tolera o Jonas que vive dentro de cada um de nós. E então essa estranha história se torna realmente uma mensagem de boas novas sobre o tamanho da misericórdia de Deus e se apresenta como um desafio central na nossa própria vida. E esse é o livro de Jonas. O livro do profeta Obadias. Esse é o livro mais curto de todo o Antigo Testamento, são apenas 21 versos, e à primeira vista não parece muito promissor. É uma série de poemas divinos de julgamento contra o antigo povo de Edom, que era uma nação vizinha a Israel, do outro lado do Mar Morto. No entanto, há muito mais acontecendo aqui. Então, primeiro, aqui estão os bastidores. O povo de Edom era único, porque eles tinham uma ancestralidade compartilhada com os israelitas. Ambos pertenciam à família de Abraão, que com Sara teve seu filho Isaque, que com sua esposa Rebeca teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Agora, o livro de Gênesis nos contou a história desses 2 irmãos, e para dizer o mínimo, eles tinham um relacionamento tenso. Cada um mais tarde recebeu os nomes de Israel e Edom, que acabou se tornando o nome das famílias que descendiam deles. E essas famílias repetiram o mesmo relacionamento difícil dos seus ancestrais. Israel e Edom tiveram relacionamentos intensos ao longo dos séculos, mas ainda assim compartilhavam o vínculo familiar. E foi esse vínculo que foi traído e destruído nos trágicos eventos da queda de Jerusalém na Babilônia. Assim, quando Israel foi invadido e conquistado pela Babilônia, o povo de Edom se aproveitou, saqueando outras cidades israelitas e depois capturando e até matando refugiados israelitas. Agora, em outros livros proféticos, Deus responsabilizou os vizinhos de Israel por esse tipo de violência. E assim, Obadias faz o mesmo com Edom. O livro curto tem 2 metades. A primeira parte é uma série de acusações contra os líderes de Edom, especificamente por seu orgulho e autoexaltação. Literalmente, como eles viviam no alto das rochas do deserto, mas também metaforicamente, eles realmente acreditavam que eram superiores aos israelitas. E foi esse orgulho que levou os edomitas a não ficarem apenas parados quando a Babilônia veio destruir Jerusalém, mas, na verdade, para participar da destruição. E assim, Deus diz através de Obadias que Edom será trazido de suas alturas e destruído. Assim como fizeram com Israel, assim será feito a eles. Agora, quando você acha que vai ouvir mais sobre como Edom vai encontrar a sua desgraça, o assunto muda repentinamente no versículo 15. Nós ouvimos isso: o dia do Senhor está próximo contra todas as nações.
nações. Agora, por que de repente mudamos de Edom para todas as nações? Esse verso é uma peça de articulação e liga a primeira metade do livro à segunda metade, onde Obadias anuncia o dia do Senhor, mas não apenas para Edom. Ele amplia seu foco para incluir todas as nações. E Obadias diz que todas as nações orgulhosas que agem como Edom enfrentarão a justiça de Deus da mesma maneira. Eles cairão de suas alturas orgulhosas e virão à ruína. Agora, a combinação dessas duas sessões, uma sobre Edom e outra sobre todas as nações, mostra-nos por que Obadias estava tão interessado nesse minúsculo vizinho do sul de Israel. Obadias vê o orgulho de Edom e cai como um exemplo, uma imagem de como Deus um dia confrontará o orgulho de todas as nações e provocará sua queda também. Não é coincidência que em hebraico a palavra Edom ou Adom seja escrita exatamente com as mesmas letras que a palavra humanidade, ou em hebraico Adam. Em Obadias, a ascensão e queda de Edom é uma parábola de como a justiça de Deus um dia se oporá ao orgulho e à violência entre as nações no dia do Senhor. Mas, como em todos os profetas, o julgamento de Deus nunca é sua palavra final. Especificamente, lembre-se da conclusão dos dois livros que vieram antes de Obadias, Joel e Amós. Joel havia pintado uma imagem do que acontecerá depois do dia do Senhor contra todas as nações. Ele disse que Deus realizará um novo ato de salvação em Jerusalém e que todos os que se humilharam e chamaram a ele serão libertados. E na conclusão de Amós, ele disse que após o dia do Senhor ter julgado o mal de Israel, Deus levantaria a casa de Davi e construiria um novo reino para Israel que incluiria Edom e todas as nações chamadas pelo seu nome. E assim, o livro de Obadias foi colocado logo depois de Joel e depois de Amós para expandir essas mesmas promessas sobre a esperança do reino de Deus sobre todas as nações. E assim o livro conclui com um futuro muito promissor. Deus diz que ele vai restaurar o seu reino sobre a Nova Jerusalém, que ele irá repovoá-lo com um remanescente fiel. E a partir daí, o reino de Deus se expandirá para incluir todo o território e as nações ao redor de Israel. E assim, esse pequeno livro contribui para o retrato maior da justiça e fidelidade de Deus que estamos vendo nos profetas. O antigo orgulho e traição do povo de Edom torna-se um exemplo da condição humana maior, todas as maneiras pelas quais nos traímos e ferimos no bom mundo de Deus. Mas há esperança, diz Obadias. A queda de Edom aponta para o dia em que Deus lidará com o mal em nosso mundo, mas também trará o seu reino de paz e de cura sobre todas as nações. E é disso que o livro de Obadias se trata. O livro do profeta Amós. Amós era um pastor e um fazendeiro de figos que vivia perto da fronteira entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Agora, o reino do norte havia conquistado sua independência cerca de 150 anos antes. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. E estava sendo governado por Jeroboão II, um líder militar de sucesso. Ele ganhou muitas batalhas e novos territórios para Israel e gerou muita riqueza. Mas, aos olhos dos profetas, ele foi um dos piores reis de todos os tempos. Sua riqueza levou à apatia e permitiu a idolatria aos deuses de Canaã, o que por sua vez levou à injustiça e à negligência aos pobres. E chegou a um ponto em que Amós não aguentou mais. Ele sentiu Deus chamando-o para ir até Betel, uma cidade importante para o norte do reino, onde havia um grande templo, para anunciar a palavra de Deus ao povo. E esse livro é uma coleção dos seus sermões, poemas e visões proferidas ao longo de todos os anos. Eles foram compilados mais tarde para dar ao povo de Deus uma ideia da sua mensagem divina para o Reino do Norte, e é uma mensagem que ainda precisamos ouvir hoje. O livro tem um conceito bastante claro. Os capítulos 1 e 2 são uma série de mensagens para as nações e para Israel. Os capítulos de 3 a 6 são uma coleção de poemas que expressam a mensagem de Amós ao povo de Israel e aos seus líderes. E os capítulos 7 a 9 contêm uma série de visões que Amós teve e que descrevem o juízo que Deus irá trazer sobre Israel. Vamos nos aprofundar. O livro começa com uma série de poemas curtos que acusam todos os vizinhos de Israel de violência e injustiça. E isso é meio estranho porque a frase de abertura do livro dizia que Amós falaria contra Israel, mas veja como isso funciona. À medida que Amós nomeia todas as nações vizinhas, você pode olhar no mapa e observar que ele está criando um círculo. E quando ele termina, Israel está no centro, como um alvo na mira. E Amós desencadeia uma acusação poética a Israel que é 3 vezes mais longa e mais intensa do que qualquer outra. Ele acusa os ricos de Israel de ignorarem os pobres e permitirem graves injustiças no seu país.
Especificamente, eles permitem que os pobres sejam vendidos em escravidão por dívida e, em seguida, negam representação jurídica para essas pessoas. E, Amós pergunta, é essa a família que uma vez foi negada a justiça e escravizada no Egito? A família que Deus resgatou da opressão e escravidão? A festa acabou, diz Amós. Deus não tolera mais suas atitudes. E então, a abertura da próxima sessão explica o porquê. Deus diz, eu escolhi você, Israel, dentre todas as famílias da terra. Isso é uma alusão a Gênesis 12, como Deus chamou a família de Abraão para se tornar a bênção de Deus para todas as nações. E então Deus diz, e é por isso que eu irei puni-los por todo o seu pecado. Israel tinha um grande chamado e uma grande responsabilidade. E o seu pecado e a sua rebelião trouxeram grandes consequências. Agora, essa sessão reúne muitos poemas de Amós e você verá alguns temas-chave repetidos várias vezes. Então, primeiro ele está constantemente expondo a hipocrisia religiosa dos ricos de Israel e dos seus líderes. E ele descreve como eles participam fielmente nas reuniões religiosas, fazendo ofertas e sacrifícios, enquanto eles negligenciam os pobres e ignoram a injustiça. E Amós diz que isso tudo é uma farsa, que na realidade Deus odeia a adoração deles porque está completamente desconectada à maneira como eles tratam as pessoas. Deus diz que um relacionamento verdadeiro com ele transformará os relacionamentos de uma pessoa. E assim, o chamado de Amós para a adoração verdadeira é deixar a justiça fluir como uma enchente e a honestidade como um rio que nunca acaba. Agora, essas duas palavras são super importantes para Amós e, na verdade, para todos os profetas. Assim, a honestidade, ou em hebraico tzedekah, refere-se a um padrão de relações justas e equitativas entre as pessoas, não importando as suas diferenças sociais. E a justiça, ou em hebraico mishpat, referem-se às ações concretas que você toma para corrigir a injustiça e criar justiça. E assim, ambos devem permear a vida do povo da aliança de Deus como um riacho que enche o leito de um rio seco. O próximo tema são as acusações repetidas de Amós sobre a idolatria de Israel. Lembre-se, quando o reino do norte se separou do reino do sul de Judá, o seu rei constituiu 2 novos templos para rivalizar com o de Salomão em Jerusalém. E ele colocou um bezerro de ouro em cada um deles. Lembre-se de 1 Reis, capítulo 12. Desde então, Israel só acumulou mais ídolos, adorando os deuses do sexo, do clima e da guerra. E na visão do profeta, a adoração desses deuses sempre levou à injustiça. Porque esses deuses não exigem o mesmo grau de justiça que o Deus de Israel. Sem mencionar que esses deuses eram imorais. Não o Deus de Israel, ele é diferente. Então ele pode dizer, busque-me para que você possa viver. E logo depois disso, pode dizer a Israel, busque o bem, não o mal, para que você possa viver. Então, a verdadeira adoração ao Deus Criador de Israel é sinônimo com fazer o bem, com generosidade e com justiça. E assim, o tema final desses capítulos é que, como Israel e o seu rei rejeitaram Amós e os outros profetas, Deus enviará o dia do Senhor. E isso é um ato de justiça grande e terrível contra Israel. E especificamente, Amós diz que uma nação poderosa virá e irá conquistar e dizimar as suas cidades e levará as pessoas para o exílio. E sabemos que a sua previsão se tornou realidade. Cerca de 40 anos depois, o Império Assírio apareceu e fez exatamente o que Amós havia dito. O livro termina com uma série de visões que Amós teve e são representações simbólicas do dia do Senhor vindouro. Então ele vê Israel devastado por um grande exército de gafanhotos, e depois por um fogo escaldante, e em seguida repleto de frutas podres. E na visão final, Amós vê Deus batendo violentamente nos pilares do grande templo de Israel em Betel, e todo o edifício desmoronando. É uma imagem da justiça de Deus sobre os líderes e os deuses de Israel, que o seu fim chegou. Mas, de repente, no último parágrafo, temos um vislumbre de esperança. Ele pega nessa imagem de Israel como um prédio destruído. E diz que Deus, a partir das ruínas, um dia, ele irá restaurar a casa de Davi. E em outras palavras, ele trará o futuro rei messiânico da linhagem de Davi e irá reconstruir a família do povo de Deus. O que, surpreendentemente, significa que irá incluir pessoas de todas as nações. Naquele dia, toda a devastação causada pelo pecado de Israel e pelo julgamento de Deus será revertida. Agora, esse último parágrafo é muito importante. É o único sinal de esperança do outro lado do julgamento. E isso nos ajuda a ver como esse livro explora a relação entre a justiça de Deus e a sua misericórdia. Se Deus é bom, ele tem que enfrentar e julgar o mal entre Israel e as nações. Mas os seus propósitos a longo prazo são de restaurar o mundo e construir uma nova família da aliança.
E assim, através das palavras de Amós, ainda hoje ouvimos o seu chamado. Devemos aprender com a hipocrisia e o desastre de Israel e abraçar uma verdadeira adoração a esse Deus que deve sempre levar à justiça e ao amor ao próximo. E é disso que se trata o livro de Amós. O livro do profeta Joel é uma curta coleção de poemas proféticos que são poderosos e intrigantes. Joel é único entre os profetas por algumas razões. Primeiro de tudo, não há indicação explícita de quando esse livro foi escrito. É mais provável que no período de Esdras-Neemias, após o retorno do exílio, porque ele menciona Jerusalém e o templo, mas parece que não há reis. Também é único, já que Joel está claramente familiarizado com muitos outros livros das Escrituras. Ele alude ou cita outros profetas, como Isaías, Amós, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel, Malaquias e até o livro do Êxodo. E isso está conectado com a última característica única, que Joel nunca acusa Israel de nenhum pecado específico. Assim como muitos outros profetas, ele anuncia que o julgamento de Deus está vindo para confrontar o pecado de Israel, mas ele nunca diz o porquê. Provavelmente porque Joel assume que, tal como ele, você já leu os livros dos profetas. E você já sabe tudo sobre a rebelião de Israel. Agora, juntos, esses três recursos nos ajudam a entender esse pequeno livro fascinante. Que Joel é um autor bíblico que foi imerso ele mesmo em escritos bíblicos anteriores. E a sua reflexão sobre eles o ajudou a compreender as tragédias da sua época, mas também lhes deu esperança para o futuro. Vamos nos aprofundar e ver como esse livro é importante. Nos capítulos 1 e 2, Joel se concentra no dia do Senhor. Esse é um tema-chave nos profetas e descreve eventos no passado quando Deus apareceu de uma forma poderosa para salvar seu povo ou confrontar o mal. Pense nas pragas do livro do Êxodo. Mas o profeta viu nesses eventos passados como indicadores de uma época futura em que Deus voltaria a confrontar o mal entre o seu povo, mas também entre as nações, e traria a salvação ao mundo inteiro. E então, aqui, nos capítulos 1 e 2, Joel reuniu dois poemas paralelos que incidem sobre esse tema. Então, o capítulo 1 é sobre o dia do Senhor no passado. Ele começa anunciando um desastre recente, que um enxame de gafanhotos devastou Israel. E a sua descrição do enxame lembra o dia do Senhor contra o Egito. Lembre-se da 8ª praga de Êxodo, no capítulo 10. Exceto que dessa vez os gafanhotos estão sendo enviados contra Israel. E assim, Joel pede aos presbíteros e aos sacerdotes que liderem o povo em arrependimento e oração. E Joel realmente se arrepende junto com todos os sacerdotes. O capítulo 2 vem junto e tem o mesmo conceito poético e fluxo de pensamento. Então, Joel anuncia outro dia do Senhor, exceto que dessa vez é no futuro e não no passado. Há um desastre iminente vindo sobre Jerusalém. E ele começa descrevendo o que parece ser uma outra onda de gafanhotos, mas ele usa imagens militares e cósmicas. Assim, os gafanhotos se tornam o exército de Deus, como cavalaria e soldados que marcham e destroem tudo em seu caminho. E o sol escurece, e a terra estremece. E Joel diz que o dia do Senhor é terrível. Quem pode suportá-lo? E assim, mais uma vez, Joel pede às pessoas que clamem e se arrependam. E ele diz como devem fazê-lo, entregando os seus corações e não as suas roupas, e retornando ao seu Deus. Em outras palavras, Joel sabe que o arrependimento pode ser apenas um espetáculo para se livrarem do problema. E ele diz que Deus não está interessado nisso. Ele quer uma mudança genuína para que seu povo pare com seu egoísmo e maldade. E então, Joel diz por que Israel deve se arrepender. Porque Deus é gracioso e compassivo. Ele é lento na ira e cheio de amor. Ele cita aqui o livro do Êxodo sobre como Deus perdoou Israel depois que eles fizeram o bezerro de ouro. A partir dessa história, Joel aprendeu que a misericórdia e o amor de Deus são mais poderosos do que a sua ira e julgamento. E assim, ele conduz o sacerdote em atos de arrependimento e oração, pedindo a Deus que poupe o seu povo. Então, logo depois desses dois poemas, a cena muda. E temos uma breve narrativa sobre a resposta de Deus ao arrependimento de Joel e do povo. Então, Deus estava cheio de paixão por sua terra e tinha compaixão do seu povo. E Deus diz que ele vai reverter os efeitos devastadores desse dia do Senhor e transformá-lo de julgamento em salvação. Então, primeiro ele vai derrotar os invasores ameaçadores, que eram presumivelmente os gafanhotos. E ele desviará todos eles para a sua própria ruína. Então, ele vai restaurar a terra devastada e trazê-la de volta à vida, tornando-a abundante mais uma vez. E, finalmente,
Deus diz que vai trazer a sua presença divina entre o seu povo. Ela se tornará real e acessível a todos. Agora, até esse ponto, os poemas contam uma história poderosa sobre Joel liderando Israel para ver como o pecado deles levou ao desastre e ao julgamento divino, e que, com o Deus da misericórdia, sempre há esperança. Mas Joel vê em todos esses eventos passados uma imagem do futuro dia do Senhor. E assim, na seção final do livro, Joel escreve mais 3 poemas que correspondem à resposta de 3 partes de Deus. E ele entrelaça imagens de outros livros proféticos e expande tudo para uma visão de esperança para toda a criação. E então, primeiro, a esperança da presença de Deus entre o seu povo se expande em uma promessa sobre como um dia no futuro o próprio Espírito de Deus, a sua presença na vida pessoal, preencherá não apenas o templo, mas todo o seu povo. E aqui Joel está usando as promessas de Isaías, Jeremias e Ezequiel, que o Espírito de Deus viria para transformar e capacitar seu povo, para que eles possam verdadeiramente amá-lo e segui-lo. Joel, então, pega a promessa de Deus de que ele confrontará o invasor ameaçador. E Joel vê nesses gafanhotos devastadores uma semelhança com as nações violentas e arrogantes que devastam e oprimem as pessoas. E assim ele se baseia nas promessas de Isaías, Sofonias e Ezequiel sobre o futuro dia do Senhor, quando Deus confrontará o mal entre todas as nações e voltará a sua violência contra si mesmos, trazendo justiça para corrigir todos os seus erros. E, finalmente, Joel pega as imagens da restauração da terra e vê aqui uma esperança para a renovação de toda a criação. Assim, ele se baseia nas promessas de Isaías, Ezequiel e Zacarias, de que o dia final de justiça de Deus será seguido por uma restauração do mundo inteiro, um novo Éden, onde a presença de Deus em Jerusalém fluirá como um rio e trará uma renovação cósmica. E assim, o poema de Joel termina com o perdão e a misericórdia de Deus, criando uma nova criação. E assim, esse pequeno livro de Joel explora ideias profundas sobre como o pecado e o fracasso humanos causam destruições tão devastadoras em nosso mundo, sobre como Deus anseia por mostrar misericórdia àqueles que são responsáveis pelos seus pecados e os confessam, e sobre como tudo isso nos leva a esperar que Deus um dia derrote o mal em nosso mundo, mas também dentro de nós, e traga a sua esperança de cura para tornar todas as coisas novas. E é disso que se trata o livro de Joel. O livro do profeta Oséias. Oséias viveu no reino do norte, de Israel, que às vezes ele chama de Efraim ou Jacó, cerca de 200 anos depois de terem se separado do sul, de Judá. Lembre-se da história de 1º Reis. Oséias foi chamado para falar em nome de Deus durante o reinado de um dos piores reis de Israel, Jeroboão II. A nação estava mergulhada no caos, e no ano 722 o grande império assírio invadiu e dizimou Israel. Mais uma vez, veja a história em 2º Reis. E Oséias viu tudo isso acontecer. O livro é uma coleção de cerca de 25 anos de sua pregação e escrita, e é quase todo composto por poesia. E essa coleção inteira foi concebida para ter 3 seções principais. Vamos ver como isso funciona. A parte da abertura conta uma história do casamento rompido de Oséias com uma mulher chamada Gomer, que comete adultério. Não está totalmente claro se Gomer dormiu com outros homens antes ou depois de se casarem, mas eles tiveram 3 filhos juntos e as coisas desmoronaram. O importante é que Deus diz a Oséias que, apesar da infidelidade de Gomer, ele deve encontrá-la, pagar as suas dívidas para com seus amantes e entregar o seu amor e fidelidade a ela mais uma vez. E então diz que tudo isso, o casamento violado e restaurado, os filhos, tudo isso é um símbolo profético contando a história do relacionamento de Deus com Israel. Deus tem sido como um marido fiel a Israel. Ele os resgatou da escravidão. Ele os levou ao Monte Sinai, onde ele fez uma aliança. Ele pediu que fossem fiéis somente a ele. Mas ele trouxe Israel para a terra prometida, e eles levaram toda a abundância que ele lhes deu e dedicaram-na à adoração do deus cananeu Baal. E assim, Deus tem uma razão legítima para terminar a aliança e se divorciar de Israel. E ele pensa em fazê-lo. Mas, em vez disso, ele diz que vai buscar
buscar Israel novamente e renovar a sua aliança com eles, e ele explica o porquê. É puramente por causa do seu próprio amor, compaixão e fidelidade. Oséias então explica o que tudo isso significa. Ele diz que as consequências da rebelião de Israel serão a derrota iminente diante de outras nações e o exílio, mas há esperança de uma restauração futura. Um dia, Israel se arrependerá novamente e voltará a adorar o seu Deus. E, diz Oséias, ele colocará sobre eles um novo rei messiânico da linhagem de Davi, que trará a bênção de Deus. Essa sessão de abertura apresenta todas as ideias principais do livro. Israel se rebelou e Deus trará consequências severas, mas o amor e a misericórdia da aliança de Deus são mais poderosos do que o pecado de Israel. E assim, nas sessões restantes do livro, a poesia de Oséias explora esses temas com maior profundidade. Então, há duas coleções de acusação e lamentos por Israel, e cada uma delas é concluída por um poema muito esperançoso sobre a misericórdia de Deus e a esperança para o futuro. Então, os capítulos de 4 a 10, Oséias explora as causas e os efeitos da infidelidade de Israel. Ele diz inúmeras vezes que Israel carece de todo conhecimento ou entendimento de Deus. Em hebraico, a palavra conhecer é yadá, e é mais do que somente uma atividade intelectual. Ela descreve o conhecimento relacional e pessoal. É a diferença entre apenas ouvir falar de alguém e realmente conhecer alguém. E Deus quer que Israel o conheça como se estivessem em um relacionamento. Ele quer que eles experimentem o seu amor por eles através de um conhecimento que transforma os seus corações e vidas para que eles o amem de volta. E é por isso que Oséias está constantemente expondo a hipocrisia da adoração de Israel. Ele constantemente mostra que eles estão quebrando os 10 mandamentos, como eles estão permitindo uma grave injustiça em suas comunidades. E então, eles vão para os seus templos sagrados e oferecem sacrifícios a Deus como se tudo estivesse bem, mas não está. E não apenas por causa da sua hipocrisia, mas também porque estão adorando todos esses outros deuses. Ele menciona muitas vezes seus altares a Baal nas cidades de Betel e Gilgal, e eles não apenas deram a sua lealdade a outros deuses. Oséias repetidamente acusa Israel de confiar nas suas alianças políticas com o Egito e a Assíria. Então, ao invés de confiar em Deus para protegê-los, eles querem se tornar como essas nações e confiar apenas no poder militar. E Deus diz, isso tudo vai desabar sobre as suas cabeças, porque em pouco tempo a Assíria se voltará contra eles e irá devastar as suas terras. Nessa outra sessão de aviso, Oséias dá uma antiga lição de história israelita para mostrar como essa família tem sido infiel desde o princípio. Então, ele alude à mentira e à traição do patriarca Jacó. Lembre-se de Gênesis 27 e 28. Ele alude à rebelião de Israel no deserto. Lembre-se do livro de Números. Ele alude à nomeação do rei corrupto Saul, que levou o povo ao pecado e ao desastre. Lembre-se das histórias em 1 Samuel. E é tudo uma forma de Oséias dizer que algumas coisas nunca mudam nessa família. Então, que esperança Oséias tem? Bom, sabemos pelo capítulo 3 que Deus vai fazer algo para salvar e restaurar o seu povo. E é isso que esses dois capítulos finais exploram. O capítulo 11 é lindo. O poema retrata Deus como um pai amoroso que criou seu filho Israel e depois compartilhou tudo com ele. Mas o filho cresceu e se rebelou e se voltou contra o pai, se aproveitando da sua generosidade. E assim, nesse poema, Deus está emocionalmente dividido. Em um momento, ele está com raiva e naturalmente diz que vai trazer consequências graves. Mas no momento seguinte, ele está com o coração partido. E ele diz que é movido pela sua misericórdia e compaixão. E ele vai perdoar o filho que ama. Ele diz, como posso desistir de você, Efraim? Meu coração está agitado dentro de mim, toda a minha compaixão está desperta. E assim, embora Deus permita que Israel seja conquistado pela Assíria e enfrente as consequências, esta não é a palavra final de Deus. Ainda há esperança, e é disso que trata o último capítulo. Oséias clama a Israel para se arrepender e voltar ao seu Deus. Mas ele sabe que isso não vai durar, porque nunca aconteceu antes. E Deus diz que um dia ele curará a sua desobediência e os amará livremente. Deus continua descrevendo esse Israel novo e curado como uma árvore exuberante com raízes profundas e galhos amplos que oferecerá sombra e frutos a todas as nações. É uma imagem da promessa de Deus a Abraão, como Israel deveria se tornar uma bênção para as nações. E a declaração de Deus, se é que isso vai acontecer, exigirá um ato da graça de Deus e poder de cura para reparar o profundo quebrantamento e egoísmo pecaminoso do coração humano, para que o povo de Deus possa receber o seu amor e amá-lo de volta. E é isso que Deus promete fazer. Agora, depois que esse poema termina, encontramos as últimas palavras do livro. Elas são como uma nota em anexo. Provavelmente são do autor que coletou a poesia de Oséias e agora quer falar com você, leitor, por um segundo. E ele diz:
Quem é sábio e perspicaz para entender tudo isso? Em outras palavras, os poemas de Oséias. Os caminhos do Senhor estão certos. Os justos caminham nele, mas os rebeldes tropeçam. Assim, o autor quer que você saiba que a antiga poesia de Oséias ao norte de Israel não está trancada no passado. Ela revela verdades profundas sobre o caráter e os propósitos de Deus e sobre a natureza humana. E embora Deus deva trazer, e traz, a sua justiça ao mal humano, o seu objetivo final, o seu coração, é curar e salvar o seu povo. E é disso que se trata o livro de Oséias. Nós estamos explorando o livro de Atos, que foi escrito por um homem chamado Lucas, como uma continuação do Evangelho de Lucas. Atos começou com Jesus dizendo aos seus seguidores para espalharem as boas novas do seu reino. E eles começariam em Jerusalém, e depois seguiriam para as regiões vizinhas, e de lá até os confins da terra. Agora, em Jerusalém, a sua mensagem foi recebida por muitos e contestada por muitos, principalmente pelos líderes do templo. Eles se escandalizaram com essa nova alegação de que toda a história de Israel tinha sido cumprida por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Um desses líderes era um homem chamado Saulo de Tarso, que trabalhava sem cessar para acabar com o movimento, até que ele conheceu o próprio Jesus ressuscitado. E esse encontro transformou Saulo de inimigo de Jesus para o mensageiro do seu reino. E assim, durante anos, ele viajou pelo Império Romano usando o seu nome romano, Paulo, iniciando comunidades de Jesus por todo lado. E um dos maiores desejos de Paulo era que todas essas comunidades diversas se tornassem num povo unificado, independentemente das suas diferenças, judeu ou não judeu, homem ou mulher, escravo ou livre. Jesus estava criando uma família unificada de iguais, que viviam juntos sob seu governo. Isso nos leva à seção final de Atos. Voltando para Jerusalém, onde o movimento teve início, os seguidores de Jesus, que eram judeus, estavam passando por um período de seca e falta de alimentos. E Paulo tinha uma paixão tão grande pela unidade da igreja que começou um grande projeto de captação de recursos entre as diversas igrejas que tinha iniciado. Eles juntariam o dinheiro que tinham para que Paulo e um grupo de representantes pudessem levar esse presente, essa ajuda para Jerusalém. Mas Jerusalém já não era um lugar seguro para Paulo. Os líderes judeus de lá o detestam tanto que o querem morto. E Paulo sabia que estava entrando em uma armadilha. Todos os seus amigos imploraram para ele não ir, mas ninguém pôde detê-lo. Sim, porque Paulo arriscaria sua vida para levar esse presente? Ele não podia ter enviado outra pessoa? Bem, para Paulo isso era algo pessoal. Jerusalém era o lugar em que ele costumava participar do assassinato dos seguidores de Jesus, mas agora ele os serve. Lá também era o lugar em que o próprio Jesus tinha sido executado. E assim para Paulo seria uma honra sofrer ali, tal como seu rei tinha sofrido. Paulo vai a Jerusalém e, como esperado, ele é encontrado pelos seus inimigos. Uma multidão se forma e eles tentam matá-lo. Porém, os soldados romanos salvam sua vida, levando-o sob custódia. Os líderes judeus acusavam Paulo de iniciar uma revolta contra Roma, mas não conseguiam provar isso. E os romanos não sabiam o que fazer com ele. Sim, eles podiam ver que Paulo não era um criminoso, mas sua afirmação de que um judeu crucificado é o rei ressuscitado do mundo continuava colocando Paulo em apuros. E assim Paulo é transferido de um tribunal para o outro até exigir que o seu caso fosse julgado perante o tribunal de César em Roma. E assim, felizes da vida, eles o enviam para lá. Agora, ao longo desta sessão de Atos, Lucas, o escritor da história, retratou as provações e prisões de Paulo, de modo que se assemelhem às histórias anteriores das provações e prisões de Jesus. Lucas está apontando um fato importante. Quando o povo de Jesus segue seu caminho, suas histórias passam a se parecer com a história dele, que é linda, mas também tem um custo. No caminho para Roma, o navio que transportava Paulo foi atingido por uma tempestade violenta e todo mundo entrou em pânico. Menos Paulo. Ele está sob o convés, oferecendo uma refeição, assim como Jesus fez na noite anterior ao julgamento. Paulo abençoa e depois parte o pão, assegurando que Deus está com eles em meio àquela tempestade. No dia seguinte, o navio bate contra as rochas e se parte, mas todo mundo chega em segurança em terra firme. O que é incrível, mas Paulo não se livrou dos problemas. Ele é levado para Roma e colocado em prisão domiciliar. Mas isso nem foi tão ruim. Em sua casa, ele pôde hospedar grupos de judeus e não judeus e compartilhar com eles as boas novas sobre Jesus, o rei ressuscitado. E isso é uma atitude ousada, especialmente em Roma, o centro do poder onde César governa o mundo como rei. Sim, você tem o reino alternativo de Jesus de cabeça para baixo, agora crescendo no coração do império mais poderoso do mundo, através do sofrimento de um prisioneiro. E com esse contraste entre reinos, Lucas termina sua história. Essa é uma ótima imagem, mas a história deveria falar sobre a mensagem se espalhando pelos confins da terra.
Então ela não deveria continuar? Claro, Lucas deixou a história em aberto de propósito, para que seus leitores saibam que a história não acabou e que podem participar do reino de Jesus que até hoje ainda está se espalhando. Durante o primeiro século, a maioria das pessoas à volta do mar Mediterrâneo vivia em cidades com alta densidade populacional, todas governadas pelo Império Romano. Cada cidade tinha uma mistura de culturas, etnias e religiões. E por causa disso existiam todos os tipos de templo para oferecer sacrifícios a todos os tipos de deuses, e cada pessoa tinha o seu próprio portfólio de deuses aos quais eles obedeciam. Mas em todas as cidades você também encontrava um grupo minoritário que não adorava outros deuses além do seu, os israelitas, também conhecidos como judeus. Eles alegavam que seu Deus era o único criador e rei verdadeiro do mundo. Agora, todas essas cidades estavam conectadas por uma rede de estradas construídas pelo Império Romano, e era fácil se deslocar, fazer negócios e até espalhar novas ideias. O apóstolo Paulo conhecia bem essas estradas, pois ele passou a segunda metade da sua vida viajando de cidade em cidade, anunciando que o Deus de Israel tinha escolhido um novo rei para as nações. E esse rei não era igual a nenhum rei que tinha vindo antes. Isso mesmo. Muitos reis governam com agressão ou poder, mas esse novo rei governa com sacrifício e amor. O nome dele é Jesus, e Paulo é seu mensageiro, e ele está convidando todas as pessoas a viver sob a autoridade desse rei. As histórias das viagens de Paulo e como as pessoas recebem essa mensagem são a terceira parte de Atos. Por algum tempo, Paulo morou na cidade de Antioquia. E de lá, ele e seus colegas de trabalho fizeram 3 viagens, viajando por terra e por mar para cidades estratégicas em todo o Império. Em cada cidade, Paulo sempre ia primeiro na sinagoga judaica, onde seu povo se reunia. E de lá, ele ensinava e mostrava como o rei messiânico prometido nas escrituras hebraicas é Jesus de Nazaré. Algumas pessoas acreditavam nisso, outras não. E ainda outras achavam que essa mensagem era tão enganosa e perigosa que alguns incitavam tumultos para expulsar Paulo da cidade. E era depois disso que Paulo ia para o movimentado mercado da cidade. Ele montava uma loja onde fazia e vendia tendas de couro para cobrir suas despesas de viagem. E aqui Paulo continuava compartilhando com quem quisesse ouvir as notícias sobre Jesus, o rei ressuscitado. Muitas vezes ele era mal entendido, como se apenas estivesse promovendo um novo Deus. Uma vez ele orou por uma pessoa doente, e a pessoa foi curada, e todos ao redor pensavam que Paulo era um deus grego que tinha descido para visitá-los. Mas Paulo insistiu que há apenas um Deus verdadeiro, e ele era servo dele. Essa mensagem normalmente provocava oposição e tumultos, ele era espancado e até jogado na prisão. Por que uma reação tão intensa? Bem, a adoração dos deuses mantinha a cultura romana. Eles acreditavam que os deuses mantinham sua cidade segura, e a adoração dos deuses no templo era uma grande parte da sua economia. Paulo não estava apenas acrescentando Jesus como um novo Deus na lista. Ele estava dizendo, todos os outros deuses são impotentes e até mesmo uma farsa. Portanto, ele está minando o modo de vida deles. Sim, e mais do que isso. Quando Paulo anunciou Jesus como novo rei, ele o chamou de Senhor, ou Filho de Deus. Os mesmos títulos que as pessoas usavam para se referir ao imperador de Roma. Portanto, a mensagem de Paulo poderia ser facilmente recebida como uma ameaça contra toda a ordem política. Por que alguém se juntaria a esse movimento? Quer dizer, parece ser perigoso. Bom, as pessoas estavam fascinadas com a história de Jesus e como seu amor criava comunidades onde todas as pessoas eram tratadas como iguais, independentemente de etnia, gênero ou condição financeira. E essas pessoas formaram novas famílias que faziam juntas as refeições. Elas viviam sacrificialmente e cuidavam dos pobres. Elas viviam como se Jesus fosse de fato o rei. Isso. E, portanto, em todas as cidades onde Paulo anunciava a mensagem de Jesus, as pessoas estavam sendo transformadas pelo Espírito de Deus para se tornarem novos tipos de humanos. Então Paulo ficava naquela cidade e ensinava às pessoas o caminho de Jesus. E em seguida, ele partia para uma nova cidade. Foi uma vida difícil. Paulo teve que suportar muita dor e muito sofrimento. Sim, e ele fez isso porque acreditava que suas próprias dificuldades eram uma representação do sofrimento e da morte de Jesus pelos outros. Ele dizia que era o amor de Deus que o levava a compartilhar a história de Jesus, não importando quanto custasse. Após sua terceira viagem, a reputação de Paulo tinha crescido. Ele tinha feito muitos amigos, mas também fez muitos inimigos. E ele deveria evitar. Mas Paulo não os evitou. Sua próxima parada era Jerusalém, uma cidade cheia de pessoas que queriam que ele fosse preso e até morto. A seção final de Atos relata por que ele vai a Jerusalém e o que acontece quando ele chega lá.
Durante o primeiro século, quando os romanos governavam o mundo conhecido, surgiu um movimento popular e contracultural no extremo leste do império, Sim, isso começou no meio do povo judeu. que durante séculos até aquele momento tinha sido espalhado pelo mundo conhecido da época. Mas onde quer que os judeus morassem, ou qualquer que fosse o idioma que falassem, eles guardavam a sua identidade como a família de Abraão, dedicada ao Deus único e verdadeiro. E todos os anos eles viajavam para Jerusalém a fim de participarem das festas sagradas. Durante uma delas, a festa de Pentecostes, os visitantes encontraram um grupo de judeus que, de alguma forma, podiam falar no dialeto nativo de todos. Sim, eles estavam contando histórias sobre um homem chamado Jesus, que tinha sido executado pelos romanos. Eles diziam que ele tinha ressuscitado e agora estava sendo exaltado como o verdadeiro rei de Israel e do mundo inteiro. E agora esse Jesus estava chamando as pessoas a adotarem seu conjunto de valores não convencionais e a viverem sob seu governo, chamado o Reino de Deus. E milhares de judeus decidiram ficar em Jerusalém e se juntar ao movimento, que cresceu em termos de tamanho e influência e passou a ser recebido pelas pessoas. Mas não pelos líderes do Templo de Jerusalém. Eles achavam que todas essas coisas faziam parte de uma seita religiosa perigosa e até executaram um de seus líderes, chamado Estevão. Jerusalém tinha se tornado um lugar perigoso para eles e por isso a maioria dos seguidores foge para uma região afastada chamada Judéia. E você pode achar que esse é o final da história, mas, na verdade, essa tragédia espalhou o movimento para fora de Jerusalém. É nesse ponto que a segunda parte do livro de Atos começa. Os seguidores dispersados acabam indo para regiões surpreendentes, como a Samaria, a região dos seus inimigos mais antigos. Sim, e Lucas nos mostra como as pessoas mais inesperadas decidem seguir Jesus, como, por exemplo, um feiticeiro de Samaria que precisa aprender que o caminho de Jesus não é ganhar poder, mas renunciá-lo para servir aos outros. Há também a história sobre um oficial etíope que, depois de discutir o pergaminho do profeta Isaías com Filipe, decide se juntar ao movimento. Sim, Jesus está expandindo seu movimento para a Judéia e Samaria, exatamente como ele disse que faria. O que é incrível. Mas, voltando para Jerusalém, encontramos Saulo de Tarso. Ele faz parte da elite religiosa que se opõe ao novo movimento e sai prendendo os seguidores de Jesus onde quer que os encontre. Ele é um homem cruel. Mas pense nessa situação a partir da perspectiva de, no passado, o povo de Israel havia se voltado para outros deuses e falsos profetas, o que levou à sua ruína. Ele acreditava que estava protegendo Israel e a honra de Deus ao se livrar daquelas pessoas. Saulo fica sabendo que o movimento havia se espalhado para o norte de Damasco. Então ele decide ir para lá a fim de encontrar e prender mais seguidores. E quando está a caminho, Saulo tem um encontro súbito com o próprio Jesus ressurreto. Jesus pergunta a Saulo por que está lutando contra ele, e em seguida Jesus comissiona Saulo para ser o seu representante em Israel e nas nações. Saulo fica atordoado e sem palavras. Então, ele acaba indo para Damasco, mas agora ele vai anunciar as boas novas sobre o Jesus que antes ele combatia. E ninguém estava preparado para isso. Pois é, ou para aquilo que iria acontecer em seguida. Na cidade portuária de Cesareia havia um centurião romano chamado Cornélio. E ele representa tudo que o povo judeu odiava no que dizia respeito à ocupação romana. Um anjo aparece para ele e lhe pede que chame um homem chamado Pedro. Então, Pedro vai à casa de Cornélio, onde os amigos e a família do centurião estão reunidos. Sim, e isso é um escândalo. O povo judeu não entrava em um lar que não fosse judeu para evitar a impureza ritual. Então, o que Pedro foi fazer lá? Bem, Pedro, um pouco antes disso, teve uma visão. Deus mostrou a ele os animais que seu povo estava proibido de comer e disse a Pedro, coma. Isso foi chocante para Pedro. E ele diz, eu nunca comi coisa alguma que fosse considerada impura. E Deus responde, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E foi só isso, a visão acabou. Então, Pedro tem que começar uma nova dieta? Não, ele é um israelita. E a vida inteira ele tinha honrado as leis de tradição alimentar. A visão o estava preparando para o momento em que ele estaria entre os não-israelitas impuros. E ele se dá conta de que Deus está declarando que essas pessoas fazem parte da família de Abraão. E por isso Pedro decide ficar e falar com eles sobre Jesus. Então o Espírito Santo se manifesta assim como em Pentecostes, mas agora é para um centurião romano e sua família não judia. O movimento eclodiu. Agora de volta a Jerusalém, Pedro está contando para os outros apóstolos o que tinha acontecido. E eles recebem relatos sobre mais pessoas que não judias e estão seguindo Jesus na grande cidade comercial do norte, chamada Antioquia. Então eles mandam um homem lá, chamado Barnabé, para ver como estavam as coisas. Barnabé encontra o movimento de Jesus ativo e sem problemas em Antioquia e descobre que ele é composto por pessoas do mundo todo. Então Barnabé recruta Saulo para trabalhar com ele por um ano em Antioquia. Eles estão ensinando, vivendo entre as pessoas de lá e vendo o movimento crescer. A
igreja em Antioquia foi a primeira comunidade internacional de Jesus e foi onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, os que são de Cristo. E desse modo, o caminho de Jesus passou de um grupo de judeus messiânicos em Jerusalém para um movimento multiétnico de Jesus que estava se espalhando pelo mundo. A fé deles era a mesma. O movimento estava centrado nas boas novas sobre o Jesus crucificado, que é o Rei de todas as nações. Mas essa mensagem e seu novo modo de vida eram confusos e até ameaçadores para o cidadão romano comum que vivia ao redor deles. E veremos a seguir o conflito resultante, à medida que esse movimento se torna global, ou como Jesus disse, até os confins da terra. Um dos primeiros relatos sobre Jesus de Nazaré, a sua vida, morte e ressurreição, foi escrito por um homem chamado Lucas. Nós conhecemos esse relato como o Evangelho de Lucas, mas Lucas continua a história em um segundo volume, chamado Livro de Atos. Esse livro gira em torno do que Jesus continuou fazendo após a sua ressurreição. Atos começa com os discípulos reunidos com Jesus, que acabara de voltar à vida, que é algo incrível de se imaginar. E durante semanas o Jesus ressurreto continuou ensinando a eles sobre o seu reino de cabeça para baixo, a nova criação que ele iniciou através da sua morte e ressurreição. Isso é algo emocionante e os discípulos estavam prontos para divulgar este reino para o mundo. No entanto, Jesus manda que eles aguardem e permaneçam em Jerusalém até receberem um novo tipo de poder e assim possam ser fiéis testemunhas de Jesus e seu reino. Então ele diz que sua missão vai começar em Jerusalém, depois seguirá para a Judéia e Samaria e de lá para as nações. Isso é como um roteiro para o livro inteiro de Atos. Em seguida, os discípulos viram Jesus entronado como rei de toda a criação. Então os discípulos aguardam, se perguntando quando esse poder virá. Chega a época do Pentecostes. O Pentecostes é uma festa israelita antiga que ocorre no início do verão. E milhares de judeus peregrinos voltavam para Jerusalém vindos de todas as partes do mundo. Em vários idiomas e culturas se juntavam na cidade. Os discípulos estão reunidos em uma casa que, de repente, é preenchida por um poderoso vendaval e fogo. O fogo se reparte em línguas de fogo que pairam sobre a cabeça das pessoas. Mas o que é tudo isso? Lucas está tocando num tema repetido do Antigo Testamento. Quando Deus se manifestou de forma parecida no Monte Sinai, ele fez uma aliança com Israel e lhe deu os 10 mandamentos. Mais tarde, quando a glória de Deus se manifestou na forma de uma coluna de fogo, ela preencheu o tabernáculo quando Deus veio habitar entre eles. Mas era somente uma coluna de fogo, não muitas. Isso mesmo, Lucas está apontando um fato importante aqui. Essa é a presença pessoal de Deus do templo, o Espírito de Deus que foi predito pelos profetas de Israel. E agora iria habitar no novo templo do corpo de Jesus, ou seja, no seu povo. Eles se tornaram pequenos templos móveis, onde agora Deus iria habitar. E eles começaram a contar histórias sobre Jesus em idiomas que não conheciam antes. Mesmo assim, os visitantes conseguem entendê-los. O que estava acontecendo? Bem, Pedro se levanta e explica que esse é o cumprimento da esperança de Israel com base nas Escrituras. O plano de Deus sempre foi usar a família unificada de Abraão para trazer paz e justiça ao mundo. Mas as tribos de Israel haviam se espalhado por causa do exílio. Agora, aqui no Pentecostes, representantes de todas as tribos se reúnem e são apresentados ao seu Messias, o Jesus crucificado e ressuscitado, para que agora possam se tornar o povo restaurado de Israel. E milhares deles começam a seguir o caminho de Jesus. O que nos leva ao relato de Lucas sobre os 2 templos. Há o templo que Herodes construiu em Jerusalém, onde os discípulos de Jesus vão adorar como os demais israelitas. Mas agora também há o templo de Jesus, que consiste em pessoas. Esse templo está se reunindo em lares por toda Jerusalém. E essas pessoas estavam vivendo as suas vidas de uma maneira radicalmente nova. Certo, pense nisso. Muitos desses peregrinos nem são de Jerusalém. Eles formaram essas novas famílias, onde todos dependiam uns dos outros. Sim, as pessoas estavam vendendo as suas coisas e cuidando dos pobres que viviam entre elas. Elas tomavam as refeições juntas. Elas faziam suas orações diárias juntas. Elas estavam aprendendo com os apóstolos o que significava viver como se Jesus fosse o verdadeiro rei do mundo. E deve ter sido emocionante. Mas nem tudo é diversão e brincadeira. Ser templo de Deus é coisa séria, assim como no Antigo Testamento. Talvez você conheça essa história estranha no livro de Levítico sobre 2 sacerdotes que desrespeitam a Deus no templo e morrem repentinamente. Bem, Lucas inclui aqui uma história semelhante de 2 discípulos que desonram o Espírito de Deus neste novo templo, e eles têm um destino parecido. Portanto, há corrupção na comunidade, mas o maior problema está vindo de fora. Sim, do outro templo. Os seus líderes se sentem ameaçados por esse novo movimento messiânico e por isso prendem os apóstolos.
Eles tentam detê-los. E isso nos leva à história final da sessão de Atos sobre Jerusalém, onde conhecemos um novo discípulo, Estevão. Ah, sim, o Estevão. Ele é incrível. Ele se destaca como um líder entre os discípulos para servir aos pobres. E ele ia aos pátios do templo ensinar as pessoas sobre o caminho de Jesus. Os líderes do templo prendem Estevão e encontram falsas testemunhas para acusá-lo de desonrar Moisés e de ser um terrorista que está ameaçando o templo. Em resposta a isso, Estevão faz um discurso poderoso sobre como toda aquela situação era previsível. Sim, ele recontou toda a história do Antigo Testamento, destacando personagens como José, Moisés e os profetas, pessoas que foram constantemente rejeitadas e perseguidas pelo seu próprio povo. Israel tem resistido aos representantes de Deus há séculos, portanto, rejeitam a Jesus e agora aos seus seguidores, que é uma rejeição ao próprio Deus. Eles ficam furiosos e começam a executar Estevão, atirando pedras e o destruindo até a morte. E ao morrer, ele se entrega ao caminho de Jesus, sofrendo por causa dos pecados dos outros. E então ele exclama com a voz bem alta: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Isso foi basicamente o que Jesus disse antes de morrer. Exatamente. Estevão se torna o primeiro mártir do movimento de Jesus, precedendo muitos outros. Mas essa perseguição contém sementes de esperança, razão pela qual Lucas nos apresenta um novo personagem aqui, um líder religioso chamado Saulo. E ele fica de pé diante do cadáver de Estevão e até prova o que aconteceu. Espera aí, Saulo? Você quer dizer que era o homem que se tornou o apóstolo Paulo? Sim, Lucas está mostrando como até esse trágico assassinato não pode parar o reino de Jesus. E assim muitos discípulos perseguidos se espalham ao sair de Jerusalém, e exatamente como Jesus disse, eles se dirigem para a Judéia e Samaria. A história sobre o que acontece lá é relatada na seção seguinte de Atos. O livro de Daniel. A história acontece logo após o primeiro ataque da Babilônia a Jerusalém, quando eles saquearam a cidade e o seu templo e levaram os israelitas ao exílio. Entre eles havia 4 homens da família real de Davi: Daniel, que mais tarde será chamado Beltesazar, e os seus 3 amigos, que provavelmente você conhece por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esse livro fala das suas lutas para manter a esperança na terra dos seus conquistadores. Inicialmente, o conceito do livro parece bastante simples. Os capítulos de 1 a 6 contêm as histórias sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto os capítulos de 7 a 12 contêm as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa estrutura em 2 partes torna-se ainda mais interessante através de outro aspecto do conceito, que é a linguagem do livro. O livro começa em hebraico, a língua dos israelitas, mas os capítulos de 2 a 7 são escritos em aramaico, uma língua relacionada ao hebraico, falada amplamente entre os antigos impérios. Mas depois, nos capítulos de 8 a 12, ele volta ao hebraico. Esse desenho mostra como os capítulos 2 a 7 formam uma seção coerente, mas também destaca a importância dos capítulos 2 a 7 para entender os últimos capítulos do livro. Vamos nos aprofundar. O capítulo 1 apresenta a tensão básica da primeira metade do livro. Daniel e seus amigos, muito sábios e competentes, são recrutados para servir no palácio do rei da Babilônia. Mas eles são pressionados a abandonar a sua identidade judaica, vivendo e comendo como babilônios e violando as leis alimentares judaicas encontradas na Torá. Porém, eles recusam a pressão e escolhem a fidelidade à Torá, e isso os coloca em perigo. Mas Deus os liberta e eles acabam sendo exaltados pelo rei da Babilônia. Depois disso começa a seção aramaica, que você verá com um conceito simétrico muito legal. Então, o primeiro rei da Babilônia tem um sonho que só Daniel é capaz de interpretar. É sobre uma enorme estátua feita de 4 tipos de metal, e simboliza uma sequência de reinos, e a cabeça é a Babilônia. Mas uma pedra enorme vem voando e estilhaça a estátua, e ela se torna em uma enorme montanha. Esse sonho é a primeira de muitas visões simbólicas no livro, e apresenta a história básica entre todas elas. Daniel diz que a estátua representa uma sucessão de reinos humanos vindos da Babilônia, e todos eles enchem o mundo de Deus com violência. Mas um dia o reino de Deus virá e confrontará e tornará humildes os reinos arrogantes deste mundo, e encherá o mundo com a justiça sanadora do reino e governo de Deus. Depois disso, o capítulo 3 conta a famosa história dos 3 amigos de Daniel que se recusam a se curvar e adorar uma estátua enorme de ídolos, que, como a estátua no capítulo 2, representa o rei e o seu poder imperial. E assim os amigos são perseguidos e jogados em uma fornalha ardente. Mas Deus os livra da morte e eles são exaltados pelo rei, que agora reconhece seu Deus como o verdadeiro.
Depois disso, há um par de histórias sobre dois reis babilônicos, o pai, Nabucodonosor, e o seu filho Belsazar. Ambos estão cheios de orgulho por causa do seu poder imperial. E assim, tal como acontece no capítulo 2, Deus os adverte através de sonhos e visões que, assim como no capítulo 2, somente Daniel pode interpretar. Ele diz que ambos os reis devem ser humildes perante Deus e ambos os reis resistem arrogantemente. Então Nabucodonosor fica louco. Ele se torna como uma besta no campo, mas ele se humilha perante Deus e a sua humanidade retorna. Ele é restaurado como rei. Isso é em comparação com seu filho Belsazar, que não se humilha perante Deus e é assassinado naquela mesma noite. Agora, essas duas histórias retiram essa imagem dos capítulos 1 e 2 de Gênesis e de Salmos 8, onde os humanos são representados como a imagem real de Deus. Ele lhes deu autoridade para governar as bestas do campo e os pássaros do ar em nome de Deus, que é o verdadeiro rei do mundo. Mas, quando os reinos humanos esquecem isso, quando eles se rebelam e tornam a si mesmos e o seu poder em um Deus, eles tornam-se menos que humanos, como bestas violentas que enfrentarão a justiça de Deus. O que nos leva ao capítulo 6, o par do capítulo 3. E dessa vez é Daniel quem está sendo perseguido, porque se recusa a orar e adorar o rei como um deus. E assim como os amigos, ele é condenado à morte e jogado na toca de um leão. Mas Deus o livra das feras. E tal como aconteceu com seus amigos, o rei exalta Daniel e louva o seu Deus, o que nos leva ao capítulo 7. É o par do capítulo 2 e o centro do livro, onde todos os temas se juntam. É outro sonho, mas dessa vez é de Daniel, e, ironicamente, ele não consegue entender o sonho até que um mensageiro angelical explique. Ele vê uma série de 4 bestas, uma como um leão, depois como um urso, depois uma como um leopardo alado. Cada um deles simboliza um reino arrogante. E por último, há uma super besta que é identificada com um império realmente maligno e que tem muitos chifres, um símbolo comum dos reis do Antigo Testamento. E há um chifre específico que é uma imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue o povo de Deus. Elas são simbolizadas por uma figura chamada Filho do Homem, que é uma imagem tanto para o povo da aliança de Deus como também para seu rei da linhagem de Davi. Mas de repente Deus, que é chamado de Ancião dos Dias, vem e estabelece o seu trono. Ele destrói a superbesta e exalta o Filho do Homem nas nuvens, onde sobe para sentar-se à direita de Deus e compartilhar o governo de Deus sobre as nações. Podemos olhar para trás agora e ver como todas essas histórias da primeira metade se encaixam. As 3 histórias de fidelidade, apesar da perseguição, destinam-se a oferecer esperança ao povo sofredor de Deus entre as nações. Mas eles sofrem porque os reinos humanos se rebelaram contra Deus e se tornaram bestas. E assim, essas visões encorajam a paciência para que o povo de Deus espere que ele traga o seu reino e domine o nosso mundo e vindique o seu povo sofredor. Mas isso levanta a questão sobre quando Deus fará isso. E é isso que essas 3 visões finais exploram. No capítulo 8, Daniel tem outra visão sobre as 2 últimas bestas do capítulo 7. Mas dessa vez, elas são simbolizadas por um bode, que, nos é dito, é a imagem do império dos medos e persas, e depois por uma cabra, que é uma imagem da Grécia Antiga. E de dentro da cabra sai um monte de chifres, um dos quais simboliza o rei maligno do capítulo 7. E nós aprendemos mais sobre ele, que ele atacará Jerusalém, e se exaltará acima de Deus e profanará o templo com ídolos. No entanto, no final, ele será destruído por Deus, que exaltará o seu povo e o seu reino. Agora, no capítulo 9, Daniel está muito perplexo, especialmente sobre quando tudo isso vai acontecer. E ele então consulta o rolo do profeta Jeremias, onde Deus disse que o exílio de Israel duraria apenas 70 anos. Porém, para Daniel, os 70 anos estão quase acabando, e então ele pede a Deus que cumpra a sua promessa em breve. Mas um anjo vem e informa a ele que o pecado e a rebelião de Israel continuaram. E assim, o exílio e a opressão continuarão 7 vezes mais do que Jeremias havia previsto. Daniel está profundamente perturbado com isso e tem uma visão final. Nos é mostrada a mesma sequência de reinos. É a Pérsia, depois a Grécia e Alexandre o Grande, seguido pelos reis menores. Tudo isso conduzindo a este último rei do norte, que invadirá Jerusalém, estabelecerá ídolos no templo e se exaltará acima de Deus. Mas de repente esse rei vem à ruína. Agora, há um debate interminável sobre o que todas essas visões significam. Muitos veem uma conexão clara com as façanhas do rei assírio Antíoco nos anos 160 a.C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e estabeleceu ídolos no templo.
Outros acham que apontam para o papel do Império Romano na execução de Jesus e na destruição de Jerusalém e do Templo em 70 d.C. E outros ainda pensam que isso será realizado em eventos futuros que acontecerão quando Jesus retornar. O problema é que os símbolos e os números não combinam perfeitamente com nenhum desses pontos de vista. Mas isso abre a possibilidade de que, de alguma maneira, esses pontos de vista estejam corretos. O livro de Daniel foi criado para oferecer esperança às futuras gerações do povo de Deus. Ele cumpriu esse propósito nos dias do Império de Antíoco e tem feito desde então. É por isso que Jesus poderia usar imagens de Daniel para descrever e confrontar os líderes opressores que ele enfrentou em Jerusalém. É por isso que João, o visionário que escreveu o Apocalipse, poderia adaptar as visões de Daniel e aplicá-las a Roma dos seus dias e também a todos os futuros impérios opressivos. E assim, o objetivo de Daniel é que todas as gerações de leitores possam encontrar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que os seres humanos e os seus reinos se tornam bestas violentas quando glorificam o seu próprio poder, quando redefinem o certo e o errado e não reconhecem a Deus como o verdadeiro rei. Mas Daniel também mantém uma promessa de que um dia Deus confrontará a besta. Ele salvará o seu mundo e o seu povo, trazendo o seu reino sobre todas as nações. E assim, para cada geração, esse livro traz uma mensagem de esperança que deve motivar a fidelidade. E é disso que trata o livro de Daniel. Até agora vimos a história de Jesus como ela é contada no Evangelho de Lucas. Começa com a chegada de um rei improvável, nascido em circunstâncias pobres e humildes. Em seguida, vemos Jesus como um mestre, um profeta. Ele percorreu Israel chamando as pessoas para um modo de vida radical, onde inimigos se tornam amigos, os pobres são cuidados e as pessoas encontram perdão por seus erros. Ele foi de cidade em cidade, convidando as pessoas a segui-lo e a viver sob o reinado de Deus dessa maneira não convencional. Ele fez muitos sinais e maravilhas. Muitos israelitas começaram a esperar que ele salvasse Israel das mãos dos romanos e estabelecesse um novo reino de paz e justiça. Em resumo, ele estabeleceria o reino de Deus. Os líderes religiosos da época também esperavam o reino de Deus, mas para eles a mensagem de Jesus era uma ameaça. Eles esperavam ganhar poder e prestígio quando tudo isso acontecesse. Mas Jesus disse que o reino de Deus pertencia aos pobres, aos excluídos, e que o verdadeiro poder estava em servir aos outros em amor. Esse conflito se intensificou quando Jesus, enquanto em Jerusalém, interrompeu os sacrifícios do templo e chamou os líderes de Israel de ladrões. Então prenderam Jesus e o acusaram perante as autoridades romanas de ser um rei rebelde. Ele foi entregue para a execução, mesmo sendo inocente. Então ele foi levado para fora da cidade e morto por causa de acusações falsas. Isso nos leva à seção final do Evangelho de Lucas. Havia um líder religioso chamado José que se opôs à execução de Jesus e depois pediu que lhe entregassem seu corpo, para que ele pudesse enterrar Jesus em uma tumba próxima. Alguns dias depois, algumas mulheres que seguiam Jesus vieram visitar o túmulo e o encontraram aberto e vazio. E elas encontraram duas figuras misteriosas, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Então elas fugiram aterrorizadas. Ninguém acreditou no que elas disseram. Poxa, ele não poderia estar vivo? Todos o viram morrer. 2 seguidores de Jesus tinham saído de Jerusalém e seguiam por uma estrada em direção à cidade de Emaús. Eles estavam tristes e confusos com tudo o que havia acontecido. Então Jesus apareceu caminhando ao lado deles, mas eles não reconheceram. Isso é bem estranho. Como não puderam reconhecê-lo? Isso é estranho, mas é uma imagem realmente importante para Lucas. Por algum motivo, eles não enxergavam a presença de Jesus. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando? E eles começaram a contar a ele sobre Jesus, um poderoso profeta que eles esperavam que salvasse Israel, mas foi executado. Algumas mulheres disseram que ele está vivo. Isso é loucura. Isso é demais. Vamos para casa. Então, Jesus tenta explicar que as escrituras judaicas apontavam para isso o tempo todo, que Israel precisava de um rei que sofresse e morresse como rebelde em nome daqueles que realmente eram rebeldes.
E então, ele seria justificado por sua ressurreição, para que pudesse dar vida verdadeira àqueles que a aceitassem. Ainda assim, não fazia sentido. Eles continuavam confusos. O que leva à cena em que eles se sentam à mesa para fazer uma refeição com Jesus. Ele pega o pão, dá graças, parte o pão e dá a eles, exatamente como fez na última ceia. Esta é a imagem do corpo ferido, sua morte na cruz. E no momento em que eles pegam o pão partido, seus olhos se abrem para ver Jesus. Então ele desaparece e o episódio acaba. Essa história fala sobre como é difícil ver Jesus como ele realmente é. Isso é brilhante. Quer dizer, como o poder e o amor reais de Deus poderiam ser revelados através da vergonhosa execução desse homem. Como um homem humilde pode se tornar o rei do mundo através da fraqueza e do auto-sacrifício. É muito difícil enxergar isso, mas essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. É preciso uma transformação na sua imaginação para conseguir ver e aceitar o reino de cabeça para baixo de Jesus. O Evangelho de Lucas termina com Jesus e todos os seus discípulos juntos, fazendo outra refeição. E todos ficaram malucos com seu corpo ressuscitado. Quer dizer, ele era humano como todo mundo, mas ele também era mais que isso. Sim, ele passou pela morte e saiu do outro lado uma nova criatura que falava e andava. Então Jesus diz que dará a eles o mesmo poder divino que o sustentou, para que possam sair e compartilhar as boas novas do reino de Deus com outras pessoas. Depois disso, Lucas diz que Jesus foi levado para o céu. Essa partida de Jesus foi bem legal, mas por que desaparecer no céu? No Antigo Testamento, o céu é onde fica o trono de Deus. Ele está acima de tudo. Portanto, esta é a maneira de Lucas mostrar que Jesus foi entronizado como rei divino do mundo inteiro. Seus seguidores ficaram em Jerusalém adorando a Deus e a Jesus e esperando por esse novo poder. É nesse ponto que o Evangelho de Lucas termina. Agora, Lucas escreverá sobre como eles recebem esse poder e levam o Evangelho para o mundo. E é disso que trata seu segundo volume, o Livro de Atos. O Evangelho de Lucas. Para fazer seu relato, Lucas investigou as pessoas que conviveram com Jesus. A história começa nas colinas de Jerusalém, onde os antigos profetas de Israel disseram que um dia o próprio Deus viria para estabelecer seu reino em toda a terra. Nesta cidade, o templo era administrado pelos sacerdotes, e um deles, chamado Zacarias, estava trabalhando no templo quando teve uma visão que o assustou. Um anjo apareceu e disse que ele e sua esposa teriam um filho. Que história é essa? Bem, Zacarias e sua mulher eram muito velhos. Nunca conseguiram ter filhos. Aqui, Lucas faz um paralelo com Abraão e Sara, os grandes ancestrais de Israel, porque eles também eram muito velhos e não podiam ter filhos. Ainda assim, Deus lhes deu um filho, Isaque. E é assim que a história de Israel começa. Aqui, Lucas está sugerindo que Deus está prestes a fazer, mais uma vez, algo incrível para esse povo. O anjo manda Zacarias dar a seu filho o nome de João. Então ele diz que o filho vai cumprir uma promessa dos antigos profetas de Israel, de que alguém viria um dia para preparar Israel para encontrar seu Deus quando ele chegasse para governar em Jerusalém. Pois naquele momento, Jerusalém estava sendo governada pelos romanos. Isso mesmo, estava sendo governada especificamente pelo rei Herodes, que era um pau-mandado do Império Romano. E os judeus queriam se ver livres dele e governar sua própria terra. Por isso, essa notícia causou grande impacto. Tudo iria mudar. Deus estava a caminho. Mas como ele chegaria? Bem, para descobrir, Lucas nos leva para fora de Jerusalém. E depois, para uma cidadezinha em uma região afastada chamada Galiléia. Lá encontramos uma jovem chamada Maria. E ela estava noiva. Então o anjo apareceu a Maria, dizendo que ela teria um filho. Ela deveria chamá-lo de Jesus, que em hebraico significa o Senhor salva. E ele seria um rei como Davi, que governaria o povo de Deus para sempre. Maria pergunta: certo, mas como isso será possível se sou virgem? O anjo conta que o mesmo Espírito Santo que trouxe vida e luz nas trevas em Gênesis capítulo 1, geraria vida em seu ventre. Deus vai se ligar à humanidade por meio da concepção
e do nascimento do Messias. Então Maria, vinda de uma cidadezinha remota e de família humilde, seria a futura mãe do rei? Exatamente. Ela chega a cantar uma música sobre como essa reviravolta de seu status social indica o surgimento futuro de uma grande revolução. Através de seu filho, Deus vai derrubar os governantes de seus tronos e exaltar os pobres e os humildes. Ele vai virar o mundo inteiro de ponta cabeça. E quando o bebê estava prestes a nascer, Maria e seu noivo José tiveram que ir a Belém. Sim, houve um decreto sobre novos impostos para todo o Império Romano, e todos tiveram que se registrar na cidade de sua linhagem familiar. Havia tantos visitantes em Belém que eles não conseguiram achar um quarto. O único lugar que conseguiram encontrar foi onde os animais dormiam. Perto de Belém, havia alguns pastores com seus rebanhos. Eles levam um susto quando o anjo aparece, mas ele diz que os pastores deveriam comemorar, pois naquela noite um Salvador tinha nascido em Belém. O anjo diz para eles irem encontrar o bebê e saberiam que era o Messias, porque estaria envolto em um cobertor e deitado em uma manjedoura. Que é um lugar bem sujo. Realmente muito sujo. E esses pastores, que não são lá muito limpos, vão e encontram o recém-nascido Jesus naquele lugar realmente sujo e ficam surpresos. Eles vão para casa pensando, o que será que está para acontecer? Tudo isso é realmente muito estranho. Se Deus está vindo mesmo para salvar o mundo, não é assim que você esperaria que ele chegasse. Nascido em um abrigo de animais, de uma mãe adolescente, celebrado por pastores desconhecidos. Exatamente. Ou seja, na história de Lucas, tudo é retrospectivo e o objetivo é esse. Ele está mostrando como o reino de Deus foi revelado pela primeira vez nesses lugares sujos entre os pobres. Porque Jesus está aqui para trazer a salvação, virando nossa ordem mundial de cabeça para baixo. O Evangelho segundo Lucas começou contando sobre os nascimentos de João Batista e de Jesus de Nazaré. E na próxima sessão do Evangelho, Lucas avança no tempo. Ele fala sobre João, um profeta que lidera um movimento de renovação no Rio Jordão. E muitos israelitas estão vindo para serem batizados por ele. Pobres, ricos, coletores de impostos e até soldados. Pois é, o que está acontecendo aqui? Todas essas pessoas estão se consagrando a um novo estilo de vida. Sendo mergulhadas em um rio? Há muito tempo atrás, Israel herdou essa terra depois de atravessar o Rio Jordão. E Deus deu aos israelitas uma responsabilidade. Eles foram chamados para servir somente a Ele, amar ao próximo e buscar a justiça. E pelas histórias do Antigo Testamento, sabemos que eles falharam nisso várias vezes. Certo. Então João chama Israel para um recomeço, para voltarem ao rio e saírem dele consagrados ao Senhor e prontos para o que Deus estava prestes a fazer. E foi nesse reavivamento que Jesus apareceu pela primeira vez. Jesus foi batizado por João. O céu se abriu e uma voz celestial disse: Tu és o meu filho amado e me dás muita alegria. Essas palavras de Deus refletem muitas partes das escrituras hebraicas. Esta primeira frase é do Salmo 2, onde Deus prometeu que um rei viria para governar em Jerusalém e enfrentaria o mal entre as nações. Já essa próxima frase é do livro do profeta Isaías e se refere ao Messias, que se tornaria um servo, sofreria e morreria em favor de Israel. Em seguida, Jesus vai para o deserto e fica lá por 40 dias sem comida, ou seja, ao relento. Com isso, Jesus está repetindo a jornada de 40 anos de Israel pelo deserto, onde não conseguiram confiar em Deus e se rebelaram. Mas Jesus conseguiu resistir à tentação e confiar em Deus. Esse relato está apontando para Jesus como aquele que dará continuidade à história de Israel. Após sair do deserto, Jesus retorna para sua cidade, Nazaré, na região da Galileia. Ele está na sinagoga e é convidado a ler uma passagem das Escrituras. Caminho de Isaías, e ele lê: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Por que